Como ler a Bíblia toda em um ano? Como fazer o planejamento da leitura da Bíblia para 2025? E por que eu estou fazendo esse vídeo se ainda faltam mais de 3 meses para o ano de 2024 acabar? Olá, se você não me conhece, meu nome é Renata Macedo e hoje vou falar um pouco sobre o planejamento de leitura anual da Bíblia. Primeiro eu gostaria de dizer que é extremamente importante a gente ter conhecimento da Bíblia, ou seja, conhecimento da Palavra de Deus. Por quê? Porque em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito que toda a Bíblia é inspirada por Deus e diz também qual o motivo que nós precisamos ter conhecimento da palavra. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então é extremamente necessário que a gente tenha conhecimento da Bíblia para que a gente saiba como que a gente deve proceder de forma que a gente agrade a Deus. Ou seja, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, então nós precisamos lê-la toda, conhecer a palavra, aprender da palavra e aplicá-la em nossa vida para que a gente possa viver de forma a agradar a Deus. Então vamos direto ao ponto. Planejamento número 1. Primeira informação que a gente precisa saber. A Bíblia tem 1189 capítulos. Então, nesse primeiro planejamento a gente vai ler de segunda a sexta, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A gente vai estar lendo 3 capítulos. No sábado e no domingo a gente vai estar lendo 4 capítulos. Nesse caso, antes do ano terminar, quando faltar uma semana para o ano terminar, a gente já vai ter terminado de ler a Bíblia toda, se a gente seguir ali rigorosamente dessa forma. No segundo planejamento, é assim, você vai ler 4 capítulos todos os dias. Todos os dias você vai acordar e vai ler 4 capítulos. Ou na hora que for dormir, na hora que você for ler. Sua hora de almoço, sempre 4 capítulos todos os dias, rigorosamente. Você vai terminar de ler a Bíblia bem antes de fazer um ano, 2 meses antes do ano terminar, você já vai ter terminado. Por quê? Você vai estar lendo a Bíblia em 298 dias, ou seja, um pouquinho mais de 2 meses antes do ano terminar, você já vai ter lido a Bíblia toda. O que é interessante nesse formato? Você pode ler a Bíblia toda, aí quando você terminar, antes do ano acabar, você recomeça. E começa a leitura de novo e continua. Porque 4 capítulos por dia não é muito, é pouco. É legal a gente ter essa rotina de estar lendo todo dia. E para quem não trabalha de segunda a sexta, para quem tem uma rotina que tem como estar fazendo isso, porque o outro de 3 capítulos fica legal para quem trabalha de segunda a sexta e final de semana folga. Aí você vai ter mais tempo para ler nos finais de semana. Agora, para quem tem uma rotina que dá para poder estar lendo todo dia, assim, com mais tempo, é muito interessante esse segundo planejamento, porque todos os dias você vai estar lendo a mesma quantidade de capítulos. O terceiro planejamento também é muito interessante. Eu já fiz esse planejamento uma vez, li a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse. Mas na época eu li em 100 dias. Mas foi exatamente esse procedimento que eu utilizei. É dividir a quantidade de páginas da Bíblia pela quantidade de dias que você quer ler. No caso, na época que eu li, a minha Bíblia que eu tinha na época tinha 1.500 páginas. Aí eu lia 15 páginas por dia, ou seja, 7 folhas e meia, e nisso em 100 dias eu consegui ler a Bíblia toda. E nesse planejamento que eu estou passando aqui, você vai dividir a quantidade de páginas da tua Bíblia pela quantidade de dias que tem no ano. Por exemplo, a minha Bíblia de hoje tem 1.800 páginas, porque é uma Bíblia de estudo, então ela tem mais páginas. 1.800 páginas. Então eu fiz aqui para poder a gente ter uma noção. 1.800 páginas, que é a quantidade da minha Bíblia. Você vai ver da sua Bíblia e vai ver quantas páginas a tua Bíblia tem. Prestando atenção no seguinte, algumas Bíblias, no início do Novo Testamento, recomeça a contagem. Então o que é interessante? Você vai somar, né, de Gênesis até Malaquias, do final de Malaquias, com de Mateus até Apocalipse, para ver quantas páginas tem a sua Bíblia. Caso a sua contagem pare na mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Mas se for direto, é só você ver lá no final a quantidade de páginas que tem a tua Bíblia. Como a minha Bíblia tem 1.800 páginas, eu fiz o cálculo assim. 1.800 dividido por 365. Deu 4, alguma coisa por dia. Então eu arredondei para 5. 5 páginas por dia. Gente, é muito pouco. Se parar para poder pensar, são 2 folhinhas e meia. A gente não tem tempo para isso. A gente vai ter tempo para quê mais na vida, né?
A gente lê 2 páginas, no caso da minha Bíblia, 2,5 páginas por dia. Dentro de um ano eu vou estar lendo a Bíblia toda, de uma forma devagar, para entender, para conhecer. Então eu achei muito interessante também esse formato de leitura. Agora, por que eu estou gravando esse vídeo se a gente ainda está tão longe de começar 2025? Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, porém eu estou gravando em setembro de 2024. Por quê? Eu queria dar uma ideia interessante para vocês. Faltam mais de 3 meses para poder terminar o ano. E o interessante da gente ler a Bíblia é a gente começar pelos evangelhos. E antes de terminar esse ano de 2024, o que a gente pode fazer? A gente pode ler os 4 evangelhos. Por quê? Porque quando virar o ano, a gente vai estar na rotina de leitura da Bíblia. Então vai ser mais fácil para a gente pegar e conseguir dar início e prosseguimento à leitura durante todo o ano de 2025. Então, qual foi o cálculozinho que eu fiz aqui? O livro de Mateus tem 28 capítulos, Marcos 16, Lucas 24 e João 21. Esses 4 livros, se a gente somar os capítulos dos 4 livros dos evangelhos, vão dar 89 capítulos, ou seja, menos de 90. Faltam mais de 3 meses para o ano acabar. Se a gente, a partir de hoje, tomar o compromisso de estar lendo um capítulo por dia, quando chegar no finalzinho de dezembro, a gente já vai estar no ritmo de leitura, a gente vai estar acostumado a ler a Bíblia todo dia, então, depois de 3 meses, com certeza, a gente já vai estar naquela rotina e vai querer começar e continuar e dar prosseguimento até o final. Então, o que vai ser interessante nisso tudo? Primeiro, que você já vai ter um bom conhecimento de evangelho, isso vai te ajudar também na hora que você começar a ler o Antigo Testamento, aí quando for lá depois do meado do ano que vem, que você lê de novo, você vai entender muito melhor, porque você já vai ter lido uma vez, já vai ter lido o Antigo Testamento. E segundo, para você já entrar o ano de 2025 na rotina de estar lendo a Bíblia todos os dias. Então, vamos tomar esse compromisso da gente criar esse hábito da leitura da palavra. Se você já tem, continua. Se você não tem, cria esse hábito, porque é muito importante, porque como a gente leu em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Se a gente quer ser justo, como Deus quer que a gente seja, ser justos nas nossas escolhas, na forma da gente tratar o nosso próximo, na forma da gente tratar a gente mesmo, se a gente quer aprender a ser uma pessoa melhor a cada dia, então a gente precisa estar conhecendo a palavra e aprender os ensinamentos dela e aplicá-los à nossa vida. Agora, para quem lê a Bíblia, mas não consegue entender, fica a dica, lê a si mesmo. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente entender a explicação do outro quando a gente conhece, pelo menos, o texto. Então, por mais que a gente não entenda muito bem o que Deus está querendo falar com a gente através daquela palavra, vamos buscar conhecimento bíblico, vamos ler a palavra todos os dias, para que a gente tenha mais facilidade de entender quando alguém for nos explicar. E para poder finalizar, eu queria falar para vocês o seguinte: não fica focado só no final, não. Não vejo a hora de terminar. Não pega essa leitura da palavra como um fardo. A felicidade, ela mora no caminho. Curta, né, esse caminho de aprendizagem da palavra, esse momento de leitura. Não fica pensando, vou sentar aqui, vou ler os 4 capítulos e acabou e vou viver minha vida. Não. Senta, leia com atenção, tenta entender o que o Espírito Santo quer falar para você. Curta esse momento de leitura, tenha prazer em estar lendo a palavra. A gente tem que ter prazer na lei do Senhor. Em Salmos 1 diz que é bem-aventurada aquelas pessoas que têm prazer na lei do Senhor. Então vamos aprender a ter prazer e estar aprendendo a lei do Senhor, aprendendo a palavra de Deus. Porque às vezes a gente fica tão focado em terminar, também para poder comentar com os outros, porque eu li a Bíblia toda. Não, não é isso que é importante. O importante é a gente utilizar esses momentos de leitura como um momento de comunhão com Deus, de comunhão com o Espírito Santo, para que assim a gente possa criar mais intimidade com Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Desejo que o Espírito Santo fale no teu coração através desse vídeo, que você tenha mais desejo de estar lendo a palavra, de estar conhecendo a palavra, de estar conhecendo mais de Deus, de estar criando mais intimidade com Deus, e assim Deus venha abençoar a tua vida e você venha prosperar em todos os seus caminhos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e tchau, tchau!